cumprimentou a pessoa que está ao seu lado, cumprimente. Estamos todos em família, não temos visitantes hoje, né? Então cumprimente seu irmão, cumprimente sua irmã, dê um abraço, dê um beijo, dê um tapa na orelha, um tapa no pescoço, um chute na canela. Aproveita que estamos em família. Amém? Muito bom estarmos aqui. Agradeço, como sempre, a Deus por essa oportunidade, aos pastores dessa igreja pela confiança, em estar aqui mais uma vez, mais um domingo com os nossos amados irmãos, para ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. É muito curioso porque ontem à noite aqui no culto, né, do Giro, aniversário da Dedé, eu iria pregar hoje na Nova Vida da Freguesia, como preguei de manhã, e soube depois que eu pregaria à noite aqui também amanhã, ontem à noite. E curioso que assim, no pouco da palavra, as duas mensagens que estavam ecoando no meu coração, o pastor citou rapidamente durante a pregação ontem, foi uma confirmação tão contundente de que Deus quer falar isso. Inclusive, eu havia sonhado lá na freguesia a mensagem que ia pregar lá, então assim, experiências fortes que Deus tem dado. E nessa noite, o título dessa mensagem, que Deus quer falar conosco, e é muito propício que todos que estão aqui sejam já convertidos, já aceitaram a sua vida para Jesus. Você vai entender o porquê no final da mensagem. Mas o título da mensagem de hoje é: Não estou enxergando Jesus. Não consigo reconhecer Jesus. Onde está Jesus? Onde está Jesus? E eu quero te convidar que você abra em Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Meus amados, há certos fatores na nossa vida que nos cegam. Há certos momentos das nossas vidas que a gente não consegue enxergar Jesus. Não consegue. No momento da dor, muitas vezes no momento do problema, da tribulação, muitas vezes em meio a uma notícia ruim, em meio a algo que se levanta nas nossas vidas, a gente não consegue enxergar Jesus. Mas isso não é uma exclusividade nossa. Isso não é algo que só acontece com a gente. Se eu fosse perguntar aqui a vocês quantas vezes, em dado momento da sua vida, você não conseguiu enxergar Jesus, você não conseguiu enxergar a mão de Deus, eu creio que 100% de nós levantaríamos as mãos. Em dado momento da sua vida, você já fez a pergunta: Senhor, onde tu estás? Jesus, cadê você? Eu não consigo te reconhecer. Eu não consigo ver a mão de Deus nisso. Eu não consigo ver a presença de Jesus nisso. Todos nós já passamos por isso. E vamos ver com a história de alguns homens, de algumas mulheres, que isso não é exclusividade nossa. Mas, meu amado, o final dessa mensagem tem que ser algo que vai mudar as nossas vidas a partir dessa noite. Amém? Se você achou o Evangelho segundo Lucas 24, coloque-se de pé. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Preste atenção, versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nesse momento, eis aqui uma pequena porção da tua santa, preciosa palavra. Porção essa que cura, que liberta, que edifica, que traz vida àquilo que não existe, que traz existência àquilo que não existe. Senhor, em nome de Jesus, fala profundamente conosco nessa noite. Deus, queremos ouvir a tua voz, queremos entender aquilo que tu preparaste para falar conosco nessa noite. Aqui, Deus, nesse versículo tão emblemático, onde a tua palavra diz que os olhos daqueles discípulos estavam como que impedidos de o reconhecer. Deus, nós queremos nessa noite declarar: Senhor, não queremos ter nossos olhos impedidos de o reconhecer. Queremos o reconhecer em todo tempo, a todo momento, no momento da alegria, no momento da dificuldade, no momento da bonança, no momento da tempestade. Deus, queremos te reconhecer. Queremos te olhar, queremos te contemplar a cada momento das nossas vidas. Então, Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais do teu povo nessa noite. Desperta também os ouvidos espirituais do teu povo. Queremos te ver nessa noite, queremos te ouvir nessa noite, queremos te tocar nessa noite e discernir e aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós nessa noite. Nos abençoa, leva a nossa mente cativa a ti e me usa conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu assento.
Meus amados, eu quero em primeiro lugar que você entenda algo muito emblemático, muito importante para você compreender aquilo que Deus quer falar. Quem estava indo a caminho de Emaús? 2 discípulos. Discípulos. Não eram 2 homens, não eram 2 da multidão, não eram 2 cujos nomes são mencionados. A Bíblia destaca de maneira emblemática que eram 2 discípulos. E o discípulo é aquele que é discipulado por um mestre. Então, se aqueles eram 2 discípulos, e a palavra é de Deus, temos aqui a inequívoca consciência de que se tratavam 2 discípulos de Jesus. 2 homens que seguiram Jesus. 2 homens que buscaram Jesus. 2 homens que, quem sabe, caminharam com Jesus, iam nas suas pregações, acompanhavam ele na pregação pelas cidades, por onde Jesus passava. Eram 2 discípulos. Olha só o versículo de número 13. Naquele mesmo dia, que dia? Estamos falando aqui pós-morte do Senhor Jesus. Após Jesus ser morto, sepultado, e você sabe o continuar dessa história, não sabe? Então, naquele dia, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, estavam indo em sentido contrário a Jerusalém. 60 estádios dá algo aproximadamente de 12 quilômetros. Emaús, que vem do grego, águas termais, águas térmicas, lugar de descanso, um lugar que haveria de tranquilidade. Porque Jerusalém, meus amados, ali estava o fervo, fervoroso. Porque a morte de Jesus abriu uma grande... iniciou-se não, porque já amadureceu-se a perseguição aos discípulos de Cristo. Jerusalém era o último lugar para um cristão estar, então aqueles discípulos começam a caminhar para Emaús. Conquanto o Senhor Jesus já havia dito, olha, permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas aqueles discípulos tomam uma direção oposta, eles começam a caminhar em sentido contrário, eles começam a dialogar, conversar sobre tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que estava sucedendo. Versículo 14, olha só, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que os olhos desses discípulos estavam como que impedidos de o reconhecer? Porque em dados momentos os nossos olhos não conseguem enxergar a Jesus. Porque em dados momentos da nossa vida a gente não consegue enxergar Deus. Quais fatores nos levam a não enxergar ao Senhor Jesus, mesmo Ele estando na nossa frente? Jesus estava na frente daqueles discípulos. Jesus dialogou com os discípulos. Não era um negócio que Jesus estava aqui caminhando com eles, só observando. Jesus dialoga. Jesus se aproxima. Jesus chega. Quer ver? Olha só. Continue. Versículo de número 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha o cuidado de Jesus. Olha o zelo de Jesus. Começa a conversar, olha, desabafa. Abra seu coração. Eu quero ouvir. Jesus sabia o que estava acontecendo com eles. Mas Jesus faz questão de ouvir da nossa boca as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos anseios. Para você entender, aqui eu vou falar de um primeiro fator, de pelo menos 4 que vamos falar nessa noite. E aqui o primeiro fator que vai levar esses homens a não enxergarem Jesus, mesmo ele estando na frente deles, é o seguinte. Entenda, vamos prosseguir com o texto e eu lhe explico. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele perguntou, olha Jesus, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21, preste atenção. Ora, nós estávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Para aqui. Você percebe como esses discípulos, falando com Jesus, se referem a Jesus? Você reparou em como ele falou de Jesus? Olha só, perceba aqui, no versículo de número 19. Ele perguntou, quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o quê? Varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Espera aí, Jesus era varão, profeta? Jesus era só um profeta? Reconhecido entre os homens e Deus? Jesus era só isso? Jesus era o Messias. Jesus era o próprio Deus. Jesus era o Filho de Deus. Mas aqueles homens que eram discípulos, espera aí. Se eles eram discípulos, eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam quem Jesus era. Mas por que agora eles estão falando isso? Por que agora eles retratam Jesus como um profeta? Como um poderoso profeta diante de Deus e dos homens? Aqui você tem que entender. Eu já preguei sobre isso aqui pelo menos 2 vezes. Para o povo judeu, o seu Messias é aquele que vai restaurar Israel como nação e governá-la. Quando Jesus faz o milagre da cura de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro no 4º dia do seu sepultamento, ele traz ali um milagre enigmático, uma prova cabal a toda a sociedade judaica que ele era Deus. Porque para a sociedade judaica, um agente divino, ou seja, um profeta, um homem de Deus, ele pode ressuscitar um morto até o 3º dia. Porque para o judeu, para os rabinos, a alma permanece no corpo até o 3º dia. A partir do 4º dia, não tem como um homem ressuscitar alguém. Só o próprio Deus. Então o milagre de Lázaro é algo sobremodo impactante. O milagre da ressurreição de Lázaro é o Senhor Jesus se apresentando ao povo como Messias, como o próprio Deus. Porque só o próprio Deus, pela cultura daquele povo, poderia fazer tal milagre. E se você perceber a entrada de Jesus, aquela chamada entrada triunfal, retratada em todos os evangelhos, onde Jesus entra, montado numa jumentinha, o que toda a multidão fala? Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana, Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana é a contraposição no grego de Yeshua Masná, que significa salve-me, por favor. Os judeus, o povo todo, começa a gritar por Jesus como Messias, como o próprio Deus, dizendo, Jesus, salva-nos, por favor. Jesus, Hosana, Hosana, uma predição do Salmo 126, que é um salmo sobre o Messias. Toda a sociedade judaica, todo aquele povo, reconhece Jesus como Deus. Mas 6 dias depois, gritam, Barrabás, crucificam-o. Por que esse povo faz isso? Por que tamanha discrepância de atitude? Em um dia reconhecer Jesus como Deus, como Messias, e 6 dias depois dizer, crucifica-o. Aqui é o grande exemplo bíblico, inclusive daquilo que eu preguei há pouco tempo aqui, quando falei sobre a ressurreição de Lázaro. Olha só o que ele fala no versículo de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. O que está acontecendo aqui? O que eles estão falando? Estão dizendo o seguinte, espera aí, eu cria que Jesus, o Messias, como Messias, restauraria Israel como nação e governaria. E era todo aquilo que aquele povo, a perspectiva daquele povo, que recebe Jesus na entrada triunfal. Por que o povo grita Barrabás? Por que o povo grita crucifica-o? Porque ele olha e diz assim, espera aí, que Messias é esse? Que vai restaurar Israel como nação e governar, que é preso, zombado, escarnecido, humilhado, cuspido, agredido, esbofeteado, que é condenado por um tribunal de homens. Não pode ser Deus. Esse não é o nosso Messias. Esse não é Deus. Então, ali, aquele povo que outrora declarou a santidade, declarou a perfeição da natureza de Jesus como Deus, e que 6 dias depois declarou, crucifica-o, teve o mesmo
o mesmo fundamento que esses dois discípulos aqui quando dizem, ora, nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel. Aqui a gente vai ao encontro do primeiro grande fator que nos impede de enxergar Jesus nas nossas vidas. Os discípulos não viram Jesus porque Jesus não se apresentou da maneira que eles esperavam. Jesus não se apresentou a ele da maneira que eles queriam. E muitas vezes não enxergamos Jesus na nossa vida, às vezes na nossa frente, conversando com a gente. Porque ele não aparece da maneira que a gente quer. Porque ele não aparece da maneira que a gente espera. Às vezes a gente quer um terremoto, a gente quer ver fogo cair do céu, a gente quer ter sonhos proféticos. Às vezes a gente quer que se levante um grande homem para falar assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. A gente às vezes quer isso, e às vezes Jesus está falando no nosso coração, na brisa suave, na nossa mente, no nosso espírito, falando. E eu não consigo reconhecer a Jesus. Porque ele não se apresentou para mim da maneira que eu esperava. Não formate Deus. Não formate Jesus. Não espere que ele apareça para você da maneira que você deseja. Clame tão somente para que você enxergue a presença de Deus na sua vida. Para de querer formatar Deus. Para de querer tudo do seu jeito. Como o povo é teimoso. Como somos teimosos. Como somos carentes. Como queremos tudo do nosso jeito. Da nossa maneira. Jesus estava do lado deles. Jesus estava estimulando que eles desabafassem. Jesus estava estimulando que eles abrissem o seu coração. E eles não percebiam que Jesus estava ali. Qual vez na sua vida que Jesus apareceu para você e talvez você não tenha o reconhecido porque não foi da maneira que ele quis? Às vezes dizemos, Senhor, onde tu estás? E Jesus está aqui, do nosso lado, falando com a gente. E a gente está assim, Senhor, onde tu estás? Jesus, onde tu estás? Jesus, onde tu estás? Jesus está do nosso lado, falando conosco. Preste atenção. Esteja sensível à voz de Deus. Não formate Deus. Busque tão somente a face de Deus. E deixe Ele se apresentar a você da maneira que lhe aprouver. Da maneira que Ele quiser. Pare de buscar um formato. Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas dizendo, pô, eu vou lá naquela igreja, lá na Baixada, lá no interior, porque lá tem um homem de Deus que vai revelar até o meu RG. Misericórdia. Isso é formatar Deus. Isso é buscar o homem. É crer que aquele homem tem mais importância do que qualquer outro homem de Deus, enquanto homem nenhum tem importância alguma. Deus age da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, na forma que Ele quer, e Ele usa quem Ele quiser. Se Ele quiser usar uma pedra, se Ele quiser usar uma mula como Ele já usou, Ele vai usar. Você não precisa ficar buscando, eu vou em tal, eu vou em B, eu vou na igreja tal, eu vou no lugar tal. Se Deus quiser te curar, se Deus quiser falar contigo, Ele pode falar isso agora, nesse segundo, no teu quarto, na tua casa, de maneira instantânea. Mas a gente quer formatar Deus. Se não for do nosso jeito, não era Deus. Se esse daí não restaurar Israel como nação, não pode ser Deus. E eles param de tipificar Jesus como Deus, para passar a chamar Jesus de um profeta. Às vezes deixamos de lado a Deus, às vezes deixamos de lado a essência, a natureza de Deus, por conta daquilo que não alcançamos, ou por conta daquilo que não vemos, ou por conta daquilo que a nossa fé foi fraca, frágil, e que por nossa causa de não contemplarmos, de não enxergarmos, perdemos grandes oportunidades de ouvir a voz de Jesus. Aqueles homens não estavam ouvindo a voz de Jesus. Onde você não tem ouvido a voz de Jesus na tua vida? Onde você tem esperado uma resposta de Deus A, B ou C e não tem dado liberdade de Deus falar com você da maneira que Ele quer? Esteja atento à voz de Deus. Esteja atento àquilo que Deus quer fazer na sua vida, falar com você. Não formate a Deus. Não coloque expectativas. Simplesmente feche seus olhos, abra seu coração e busque a presença de Deus na sua vida. Você vai reconhecer a Jesus em todos os momentos. Primeiro fator, então, que aprendemos. Os discípulos não viram Jesus porque Ele não se apresentou da maneira que eles esperavam. Eu quero falar de um segundo fator. Eu te peço, abra em João, avance um pouquinho. Último dos evangelhos, Evangelho segundo João, capítulo de número 20. Agora eu quero falar de uma mulher
que, como aqueles discípulos, também não viram Jesus em dado momento da sua vida. Uma mulher que, como nós, muitas vezes, não viu Jesus em certos momentos da sua vida. Capítulo 20 de João, versículo de número 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira, outro aos pés. Para aqui. Quem é essa Maria? Maria Madalena. Quando Maria Madalena vai, quando Jesus é sepultado, ela vai na madrugada, se dirige à sepultura de Jesus, olha, a sepultura está vazia, a pedra está removida, e aí ela fica desesperada, sai correndo, vai procurar João e Pedro, e dizer, olha, a sepultura está aberta, a sepultura está aberta. Aí eles vêm, saem das suas casas, correm, entram naquele lugar, veem que só tem os lençóis sobre a pedra onde o corpo de Jesus estaria. Os discípulos se impressionam, Pedro e João. Eles olham admirados e creem. A fé deles é despertada. Sabe para onde eles vão? Para casa. Para casa. Eles viram, testemunharam, depois leem em casa o início do capítulo 20. Testemunham aquilo, se admiram, sua fé alicerçada, eles vão para casa. Por que eles vão para casa? Os amados, a perseguição aos judeus estava muito grande. Então, estar na rua era risco de vida. Então, eles vão, é verdade? É verdade mesmo, glória a Deus. Voltaram para sua casa. Mas o que começa dizendo? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Sabe o que é mais lindo? Os discípulos foram embora para casa. Quem teve a experiência foi Maria, porque ela permaneceu naquele lugar. Ela ignorou o medo, ela ignorou a perseguição e ela continuou naquele lugar, chorando, buscando a Jesus, querendo entender onde estava o seu corpo, querendo entender o que havia acontecido. Olha a diferença da postura de Maria Madalena em detrimento da postura de Pedro e de João. Olha a diferença. E olha o que vai acontecer. Versículo de número 13. Então eles, ou seja, os 2 anjos, lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Mas ainda continua. Versículo 15. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Você percebeu? Maria Madalena estava ali buscando quem? Jesus. Mas o que ela estava buscando? O corpo de Jesus. O corpo. Ela queria saber do corpo. Ela pergunta do corpo. E o que aqui é mais lindo é que primeiro 2 anjos perguntam o que ela faz ali. Ela fala do corpo. Aí depois o próprio Jesus pergunta, o que faz aqui? Ela, eu quero saber do corpo. E ela acha que Jesus é um jardineiro. Maria Madalena tinha intimidade com Jesus. Maria Madalena foi liberta por ele. Começou a acompanhar o seu ministério. Ela foi fiel a Cristo ali naquele momento na cruz. Ela estava ali aos pés da cruz. Ela estava quando Jesus foi condenado. Ela estava quando Jesus foi humilhado, chicoteado. Ela estava quando Jesus foi crucificado. Como é que Maria Madalena não conhecia Jesus? Como é que Maria Madalena não reconheceria Jesus? Mas aqui ela não reconheceu. Tal como os discípulos de Emaús. Sabe por quê Maria Madalena não reconhece a Jesus? Porque ela estava buscando o corpo. Ela estava buscando o corpo. Ela estava tão afoita, tão aflita, tão focada em buscar o corpo de Jesus, que não enxergou que Jesus estava na frente dela vivo. Vivo.
vivo. E o segundo fator que muitas vezes nos leva a não enxergar a Jesus é a nossa afobação, é a nossa visão limitada, é estarmos focados em algo, e se não for aquele algo, eu não consigo reconhecer a Jesus. Ela queria o corpo, e ela não reconheceu Jesus vivo, a promessa, aquilo que ele tanto pregou, aquilo que ele tanto anunciou, que ele venceria a morte. Jesus estava ali, mas ela não reconheceu a Jesus. Cuidado com o que você procura. Cuidado aonde está o seu foco. Às vezes não enxergamos Jesus porque o nosso foco está errado. Às vezes não enxergamos a Jesus porque a nossa visão está limitada. Porque se ela tivesse simplesmente buscado a Jesus, possivelmente ela teria reconhecido a Ele. Se ela tivesse buscado o milagre, se ela tivesse buscado aquilo que Jesus prometera, que Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou e vivo está. Se ela tivesse buscado isso, ela teria reconhecido a Jesus. Mas o seu foco tamanho era o corpo, que ela não reconheceu o próprio Jesus. Onde está o seu foco? Onde tem sido errado o seu foco? Onde você tem focado buscar Jesus? Onde? Cuidado. Às vezes quando você foca buscar Jesus, uma única coisa de Jesus, algo de Jesus, talvez você não enxergue todo o restante que Jesus tem para te oferecer. Às vezes gastamos toda a nossa energia com A, sendo que Jesus tem B, C, D, E, F, G, H, I, J, H. Tanta coisa para nós, mas a gente foca tanto no A, tanto no A, tanto no A, tanto no A, e não enxerga o restante. Segundo fator que nos leva a não enxergar a Jesus, foco errado, focar uma única coisa, afobação. Onde você não tem reconhecido Jesus? Qual tem sido o seu foco? Será que você tem buscado só uma coisa? Sendo que Deus tem tanta coisa para te oferecer. Às vezes a gente foca tanto uma coisa, eu quero emprego, eu quero emprego, eu quero emprego melhor, eu quero emprego melhor, eu quero emprego melhor. Aí Jesus está falando aí palavras de vida eterna, como louvamos. Aí Jesus está falando de refrigério para a alma. Jesus está falando de unção, de autoridade, de bênção. E você, eu quero emprego, eu quero emprego, eu quero emprego. Eu quero vestibular, eu quero vestibular, eu quero vestibular. Eu quero um marido, eu quero marido, eu quero marido, eu quero namorado, eu quero namorado, eu quero namorado. Às vezes a gente bota focos. E o nosso foco, a nossa mente fica assim, ó. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E eu não reconheço tudo que Jesus está oferecendo ao nosso redor. Onde tem sido o seu foco? Onde você tem colocado o seu foco? Eu quero falar de um terceiro fator que nos leva a não enxergar Jesus. E eu te convido a abrir em Mateus, volte para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Para aqui. Você percebeu que Jesus fala com os discípulos? Olha, o barco atravessa, mas olha, eu não vou no barco agora não, eu vou para o monte orar. Eu quero ficar sozinho, eu quero orar. Jesus dá uma ordem aos discípulos, atravesse o mar, entra no barco e atravessa o mar. Os discípulos então fazem isso, obedecem a Jesus. E aí olha o que acontece, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Para aqui. Jesus manda eles entrarem no barco e passar para outra margem. E o que acontece? Olha, quando o barco já estava longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Que paradoxal é seguir a direção que Jesus dá, que Deus dá, de repente vem um vento contrário. De repente vem a onda e começa a açoitar a gente. Como assim? Como assim? Por quê? Porque muitas vezes a gente está no centro da vontade de Deus e começa a bater onda, e começa a soprar vento contrário. Como? Não faz sentido. Não faz sentido.
Eu estou no centro, os discípulos estavam no centro da vontade de Deus. Mas o vento era contrário. Mas as ondas açoitavam, não batiam, açoitavam. Era um cenário caótico. Era desesperador. Você se imagina, Jesus manda, aí você vai. Jesus mandou, beleza, tudo ótimo. O mestre mandou aqui, falou claramente, eu vou para lá. Aí quando eu me distancio um pouquinho da margem, começa. Vento, onda, problema, notícia ruim, desemprego, doença, problema na família, problema na casa, problema no trabalho, problema nisso. Você diz, eu não estou no centro da vontade de Deus. Não é possível. Entendi errado. Não. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, isso aconteceu com os discípulos. Isso dá medo. Isso dá desespero. É desesperador. E olha o que acontece, o versículo de número 25. Na quarta vigília da noite, foi quem? Foi quem? Jesus. Ter com eles andando sobre o mar. Quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Você imagina um bando de homens num barco gritando, fantasma! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Meus amados, eu ia falar tudo afeminado. Tudo. Acho que se eu sou Jesus, eu dou uma surra nele e falo assim, vira homem! Misericórdia. Que é isso? Gritando fantasma. Está com medinho de discípulo que expulsava demônio. Está com medinho de fantasma. Ah, meu amigo, isso é hilário. Você imagina a cena? Faz seu olho, imagina a cena. É hilária. Vindo alguém, andando pelas águas. Está lá no meio do açoite. Está lá no meio do vento contrário. De repente vem alguma coisa vindo. Cara, fantasma. Começam a gritar. Tomados de medo, aterrorizados. A Bíblia diz aterrados, ou seja, aterrorizados. Não era um medinho, não. Era um medão. Estavam aterrorizados. Aterrorizados. E começam a gritar, fantasma, fantasma. E aí, é Jesus. É Jesus. Mas versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E ainda assim os discípulos estavam duvidando. Leia depois, você conhece essa história, mas medite em casa sobre ela. Jesus se apresenta. Estar no centro da vontade de Deus muitas vezes significa que estaremos sujeitos a açoites, estaremos sujeitos ao vento contrário, estaremos sujeitos a questões inesperadas na nossa vida, sujeitos a passarmos por coisas que a gente nem vai entender por quê. Porque é muito difícil a gente estar no centro da vontade de Deus e vir uma notícia, vir um problema, e vir uma tempestade, e vir um vento. É difícil entender. É difícil reconhecer Jesus no meio da tempestade. É difícil. É difícil. E aqui o terceiro fator, que fez com que os discípulos não enxergassem que era Jesus, que era a solução. Jesus era a solução daquele problema. Mateus capítulo 8, Jesus já havia repreendido a tempestade. Os discípulos já tinham testemunhado o poder de Jesus, que até acalmar a tempestade acalmavam. E eles ficaram admirados. Nossa, quem é este que até a tempestade acalma? Que até o mar obedece? Os discípulos já tinham desfrutado de um milagre, presenciado Jesus repreender a tempestade. E aquele que seria a solução do problema, os discípulos acham que é um outro problema. Às vezes o problema que a gente acha, que às vezes a gente pega aquele problema de Jesus, que problema é esse? É a solução para alguma coisa. É a solução para algo. Mas o terceiro fator que nos impede de enxergar a Jesus é o medo. É o receio. É o desespero. Se você deixar o medo entrar no seu coração, se você deixar o desespero tomar o seu coração, às vezes a solução está vindo para resolver o teu problema. E você vai gritar, achando que é um novo problema. Onde você não tem reconhecido Jesus na tua vida. Os discípulos não reconheceram a solução do problema. E acharam que era um novo problema. Quarto fator, tem mais. Tem mais. Tem mais homens e mulheres de Deus que não reconheceram Jesus quando ele se apresentou. Evangelho segundo João, volte lá em João, capítulo de número 20. Vamos voltar a João 20, que já lemos.
Mas agora, uma continuação, a partir do versículo de número 24, e aqui eu deixo um Hadouken pro Pablo, como a gente havia conversado lá fora. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo de número 24. Capítulo 20, versículo 24 de João. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Meus amados, os discípulos estavam reunidos numa casa, com medo da perseguição, fugindo dos judeus. E no meio daquele cenário pavoroso, no meio daquele desespero, no meio daquela angústia do medo, eles não sabiam aquilo que haveria de acontecer. Jesus morreu, as notícias vinham sempre muito fragmentadas, e o corpo sumiu, e aconteceu isso. Imagina a expectativa, imagina aquilo que não passava na cabeça daqueles discípulos, imagina também a razão dele, a racionalidade deles, de saber que se eles fossem para a rua e fossem reconhecidos como discípulos, poderiam ser mortos, seriam perseguidos. Imagina tudo o que está passando na cabeça dos discípulos. De repente, do nada, aparece Jesus e fala, paz seja convosco. Jesus aparece ali no meio daquela casa, do nada, e diz assim, ó, paz seja convosco. E ele vai dizer assim, da mesma forma que o meu Pai me enviou, agora eu vos envio. Jesus assopra e diz o seguinte, recebeis o Espírito Santo. Lindo, lindo. No meio da turbulência, no meio do problema, no meio do medo, no meio da angústia, no meio daquela reunião que os discípulos estavam, aparece Jesus e a primeira coisa que ele fala, paz seja convosco. Jesus sabe das nossas angústias. Jesus sabe do nosso medo. Jesus sabe da nossa fé frágil. E a primeira coisa que ele fala para os discípulos ao aparecer, paz seja convosco. Mas Tomé não estava ali. Tomé, por algum motivo, não estava ali. E Tomé chega. Imagina Tomé chegando, os discípulos ali sapateando, pulando, gritando, cheio de alegria. Jesus já havia saído. E aí vem Tomé, Tomé, o Senhor esteve aqui. Tomé, Jesus está vivo. Ele ressuscitou. A palavra de Deus se cumpriu, Tomé. Eles, os discípulos alegres, gritando, se regozijando, cheios do Espírito Santo, porque Jesus soprou o Espírito Santo na vida daqueles homens. Meus amados, eles estavam hiperungidos. Eles estavam ali salteando. Eles estavam com uma alegria excelsa. Aí vem Tomé. Maluco. Tudo maluco. Acredito não. É pegadinha. Cadê a câmera? É pegadinha no malandro, né? Glu-glu Cadê? Estão querendo me enganar. Não acredito não. Acredito não. Aí o que Tomé fala? Versículo de número 25. Disse-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quarto fator que fez com que Tomé não reconhecesse a Jesus, que Tomé não reconhecesse que Jesus esteve ali naquele lugar, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia aparecido aos discípulos, a sua pouca fé. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se consegue ver. Se ele vira e fala, para eu crer, eu preciso tocar. Mas não preciso tocar não. Jesus precisa aparecer, tem que ter a chaga na mão, eu tenho que passar ali o meu dedo ali pelaquela chaga. Não, ainda tem que botar a mão do lado, eu ainda tenho que fazer isso, eu tenho que... Meus amados, isso não é fé. Isso não é fé, isso é razão. E a razão é inimiga da fé. A razão é a inimiga da fé. E muitas vezes não vemos Jesus porque a nossa fé, a nossa falta de fé, não permite. 4 histórias de homens e mulheres de Deus
que não reconheceram Jesus. Que Jesus apareceu, que Jesus estava ali. Alguns que Jesus falou, alguns que Jesus conversou. E eles não enxergaram. E eles não enxergaram. Quiçá nós. Estamos falando de pessoas que viveram com Jesus. Imagina nós que vivemos pela fé. Imagina nós que vivemos por experiências sobrenaturais, de sentir a presença de Deus, de perceber o mover de Deus na nossa vida. Se com eles foi assim, quiçá com nós. Não é errado, entre aspas, errado é, mas não é incompreensível passarmos por isso. Não é incompreensível no momento do desespero, da dor, dizer, Senhor, onde Tu estás? Ou de olhar e não enxergar Jesus. Mas tenha certeza de uma coisa, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está ao seu lado. O Espírito do nosso Deus habita em ti, habita em mim. Deus não nos abandona. A cada momento da nossa vida, Deus é conosco. Ele é o nosso Emanuel, nosso Deus conosco. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite fazendo um contraponto. Fazendo um grande contraponto. Que tem que ser algo que tem que mudar a nossa vida. Que tem que mudar a nossa história. Que tem que mudar a nossa fé. Que tem que mudar a nossa percepção de quem é Jesus. Sabe por quê? Avance comigo, volte comigo, perdão, em Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39. Eu peço já que o Fernando, que a Dani já se posicionem aqui, mas peço de todo o coração a vocês, por mais que estejam pegando nos instrumentos, manuseando, se concentrem. Prestem atenção naquilo que Deus quer falar para vocês, para nós. Lucas capítulo 23, versículo de número 39. Jesus, ele é crucificado. Jesus é crucificado no meio de dois homens. Alguns evangelhos vão retratar ele como dois malfeitores. Outros evangelhos vão retratar eles como dois ladrões. Fato é que Jesus é crucificado em meio de dois homens que mereciam estar ali. Que erraram, que tiveram uma vida de erro. Que tiveram uma vida longe dos desígnios, longe dos propósitos, longe do cumprir a palavra de Deus. E olha o que vai acontecer nesse momento emblemático. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Você entendeu? Você consegue compreender? Aqueles dois malfeitores, um olha para Cristo e começa a zombar. Um olha para Cristo e começa a debochar. O outro malfeitor, numa cruz, do lado dele. Sabe qual é a visão que aquele homem tem de Cristo? Alguém crucificado. Alguém humilhado. Alguém deformado. Isaías vai falar que beleza alguma não se via nele. Por quê? Porque ele foi esbofeteado. Pegaram com caniço, deram na sua cabeça. Pegaram com chicote de couro, com fragmentos de ossos, para dar no seu corpo, puxar. Aqueles fragmentos prendiam na pele e rasgavam. Como foi falado pelo pastor ontem, por conta da hematidrose de Cristo. O que é hematidrose? Cristo suou sangue no Getsemane. Isso torna a pele mais sensível ainda. Então você imagina a dor daquelas chicoteadas. Você imagina ele com uma coroa de espinho, um caniço bater, a coroa entrar no seu rosto, suando sangue. A face dele tomada de sangue. Aquele ladrão olhava para Jesus e via ele deformado. Não via beleza, não via glória, não via poder. Mas isso não impediu ele de reconhecer quem Jesus era.
ele fala, olha que lindo a declaração dele. Não ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Versículo de número 40. Ele reconhece que Jesus é Deus, no momento mais improvável, da maneira mais improvável, da maneira menos compreensível aos olhos humanos. Ele reconhece Jesus como Deus, naquele madeiro, desfigurado, deformado, sem glória alguma, sem os seus discípulos aos seus pais, somente João, todos os outros dissipados. Aquele homem tinha tudo para não reconhecer quem Jesus era naquele lugar. Você entende o contraponto? 4 histórias tipificadas em 4 fatores que pessoas não reconheceram a Jesus. Quem eram essas pessoas? Discípulos. Pessoas que caminharam com Cristo. Pessoas que tiveram intimidade com Cristo. Pessoas que viveram o ministério de Jesus. Pessoas que tiveram intimidade e experiências com Jesus. Mas em dado momento, não reconheceram a Cristo. Mas no momento mais improvável, aquele que não teve experiência com Cristo antes. Aquele que não viveu o ministério de Jesus. Aquele que não caminhou com Jesus porque estava preso, porque estava fazendo aquilo que não agradava a Deus, aquilo que é contrário à lei do homem, à lei de Deus. Aquele que era tratado como um malfeitor, como um ladrão. Aquele que recebeu um merecido castigo. Ele olha para Jesus e o reconhece. Os discípulos não reconheceram. O malfeitor reconheceu. De maneira mais improvável. Isso é algo que tem que permear a nossa vida. Isso é algo que tem que falar ao nosso coração. Por que eu não estou reconhecendo Jesus na minha vida? Como eu não tenho reconhecido Jesus na minha vida? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Amanda, pode apagar as luzes, por favor? Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. E apresentar um coração quebrantado a Deus. Porque um coração quebrantado Deus não rejeita. Eu quero te convidar nesse momento a que você leve os seus pensamentos. Diga, Jesus, perdão. Perdão por todas as vezes que eu não te reconheci. Perdão, Jesus, por todas as vezes que eu não ouvi a tua voz. Perdão, Jesus, por todas as vezes que mesmo com tantas experiências, que mesmo com tanta intimidade que eu já tive contigo, que mesmo com tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, o medo, o pavor, o foco equivocado, as coisas não acontecerem da maneira que eu esperava ou que eu queria, fizeram com que eu não te enxergasse. Mas Deus, perceber que aquele malfeitor, no momento mais improvável, no momento mais paradoxal, no momento onde era praticamente impossível reconhecer a majestade de Jesus, reconhecer quem Jesus era, reconhecer que Jesus é Deus, reconhecer o nosso Deus, olhar para a vida desse homem, tem que constranger a minha fé, tem que mudar a minha vida, tem que mudar a minha história. Vai ser um problema que vai me impedir de reconhecer Jesus na minha vida. Vamos louvar. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou diante
olhos do gigante e olhe para o Deus que você serve. sobre as nossas vidas nessa hora. Vem sobre o nosso medo, vem sobre o nosso pavor, vem sobre o nosso foco equivocado, vem sobre, Deus, as nossas perspectivas erradas. Deus, vem contra tudo aquilo que impede o teu povo de te reconhecer. Nós declaramos nessa noite, nós queremos te ver, nós queremos te contemplar, nós queremos sentir a tua presença. Deus, nós queremos mais de ti, nós precisamos de ti. Perdão, Deus, que por muitas vezes estamos no centro da tua vontade, mas bate, o vento é contrário e nós achamos na nossa pouca fé que algo está errado, ou que aquilo não precisava, não deveria acontecer. Mas os teus planos são maiores que os nossos, os teus propósitos são os maiores que os nossos. Então trabalha a fé do teu povo. Não queremos ter uma fé limitada, não queremos ter uma fé comprada, uma fé vendida, uma fé onde eu preciso receber um milagre para crer num Deus que se entregou por mim, num Deus que se entregou naquela cruz, derramou o seu sangue, deu a sua vida por mim. Isso basta, isso é o suficiente para eu tomar toda a minha vida, para eu seguir rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Então, Deus, nessa noite, como igreja, como ministro do teu evangelho, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus
todo medo, todo pavor, todo foco equivocado que vem amedrontar do teu povo. E na autoridade do nome de Jesus, eu clamo nessa noite, derrama uma unção diferente sobre o teu povo, sobre essa igreja, uma unção de perseverança, uma unção de fé. Deus, abre os olhos espirituais do teu povo e que possamos contemplar o Senhor na alegria, na tristeza, na tempestade, na bonança, na bênção ou no tempo do teu silêncio. Deus, trabalha nos nossos corações, trabalha nas nossas vidas, derrama mais do teu Espírito Santo, porque necessitamos dele para as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui para mudar a nossa história. E eu creio que quando a nossa fé fraquejar, e eu creio que quando o problema vier, e eu creio que quando o medo nos assombrar, nós vamos declarar: eu sei quem eu tenho crido, e há de se levantar em meu favor. Eu vou olhar e vou lembrar que aquele malfeitor reconheceu a ti no mais improvável cenário, que eu, que sei que fui comprado por um alto preço, que eu, que sei em quem eu tenho crido. Então, Deus, eu declaro que a partir dessa noite a nossa fé não vai titubear, que a partir dessa noite a nossa perspectiva de fé vai ser mudada, edificada e fortalecida até aquele grande dia que tu há de buscar a cada um de nós para passarmos a eternidade contigo. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, engrandecemos o teu nome, no nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um amém, uma salva de palmas para o Senhor. Glorifique e adore ao nome do nosso Senhor.